Olá, ouvintes do Puro Malte, tudo bem? Beleza. Tudo bem, e você? Tudo bem, hoje estamos com um convidado. Olá. Reconhecem essa voz? Porque, bom, tem gente que vê, né? Então não adianta mais. Não, Acho que a sua voz não é tem conhecida, surpresa. né? Um pouco. Acho que é entonação, né, quando eu tô mais feliz na apresentação é maior do que essa quando eu sou convidado e falo de maneira mais tímida, né? Se você falar o sim, 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 acho que é então, aí. não, mas eu tô... Tá bom. Tava até querendo aposentar isso, eu tô me sentindo meio vovô garoto, sabe? Falando sim, 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 quando eu tinha 30 anos até vai, né? Agora 35 mais, já vai ficando meio antiquado. Mas sim, sou o sim, sim, sim. Esse é o Thiago Salomão, que é o criador do Market Makers? Sim. Pode ser. Uhum. CEO também. CEO, legal. No LinkedIn eu deixo CEO. Boa. Criador eu acho mais legal. Porque o criador é mais que o CEO? O CEO, e eu tô falando assim, como eu hoje carrego essa marca que eu acho vergonhosa de ser co-CEO da Empíricos, né? Então eu posso falar mal do cargo que eu ocupo, que o CEO normalmente é um burocrata, né? O fundador é um visionário. É que quando você vai se apresentar pra alguém, você fala CEO, porque o criador é meio que, mas a bola é sua, né? Então você que é o dono aí, talvez você não tá lá por merecimento, só porque criou, então... Dependendo da roda que eu tô, eu falo CEO, eu acho o CEO um burocrata normalmente. Eu vou ter análise relativa agora, vou ter os dois pra comparar. A melhor coisa é ser os dois, então, né? Ser o fundador e o CEO aí. Não tem jeito, pros meus amigos eu sou blogueirinho, então não adianta nada. E o Salomão trabalhou com a gente na Infomoney. Na verdade, acho que eu trabalhei com vocês, né? Porque eu fui a última a chegar. Foi estagiário da Infomoney. Você respondia pro Felipe, não? Respondia pro Felipe. Não tão diretamente, porque a gente fazia horários... Você fica à tarde, né? Ficava mais com a Ju, né? Mas o Felipe que fez a última entrevista pra eu entrar. Uhum. Mas vocês chegaram bem perto um do outro, assim, né? Acho que a Bia começou um mês depois. Foi setembro de 2009 que eu entrei. Ah, é? Foi. Caramba, então foi 6 meses depois. Não, eu sempre penso isso, que foi por um mês que eu conheci vocês. Porque eu entrei, aí deu 3 semanas e vocês saíram. Um mês, sei lá, alguma coisa assim. Você lembra quando você entrou, Felipão? Foi 2003. 2003. Caramba. Palmeiras na Série B. E você? Foi comecinho de 2005. Na primeira passagem. Ah, você teve 2 passagens? Sim. Ah, não sabia Saí, disso. Eu fui morar um tempo na Alemanha, depois o Felipe morreu de saudade e quis me trazer de volta. Eu chorava pra ele todo dia, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho aqui. Nossa, você ficou muito tempo lá, você ficou 6 anos. Foi. Eu tenho essa tradição, tirando, né, o começo no Deutsche Bank, que foi uma tragédia que me expeliu de lá, mas eu tenho 2 trabalhos longos, né, na minha vida. Mas eu fiquei porque era uma prisão mesmo, né? Não, porque... Não, mas no sentido de que, porra, lá, naquela época, era muito ruim, né? Assim, no geral. A gente, né, nós, e a geração imediatamente anterior à nossa, que começou uma revolução que eu acho que a gente deu continuidade. Mas que era muito ruim na época. Então, quando eu cheguei, e como eu comprava ações há muito tempo, ali eu tinha uma certa, em termos relativos, eu sabia nada de bolsa, mas as pessoas sabiam muito menos. Então eu cresci muito rápido e ganhava bem pra época. Então não dava pra sair. Uhum. E aí eu ia sair todo ano, o Alessandro também via assim, puta, se esse cara sair vai ser ruim. Então ele me dava aumento, me segurava lá, e aí, puta, como é que você sai dessa história? E não conseguia sair. Meu pai quebrado precisava ajudar em casa. Então, puta, eu tava numa armadilha ali horrorosa. Teve Mas uma eu não sei geração como antes. era pra você, mas o trabalho também, eu me senti às vezes numa prisão lá, mas o trabalho ele acaba sendo legal, porque todo dia você aprende alguma coisa nova, você expõe algo novo, então é um exercício de criatividade e aprendizado que também acabava gerando um pouco de prisão, mas você pensava, mas eu vou pra um outro trabalho, sei lá, vou ficar planilhando o dia inteiro, vou ficar respondendo pra um mail. Mas é porque eu acho que o novo que trazia e o aprendizado que trazia, ele derivava do mercado financeiro, que é um negócio muito dinâmico. Sim. Então isso você podia exercer em qualquer outro lugar no mercado financeiro, sem perder isso. E a minha maior preocupação, na verdade, na Infomoney nem era tanto do dia a dia. O dia a dia era agradável, as pessoas eram agradáveis e tal, e era uma molecada jovem, né? O negócio tinha o mercado, e a gente tinha liberdade para fazer o que a gente queria também. Mas o que era ruim é que você olhava para 10 anos, né? Falava assim, caramba, daqui 10 anos eu vou estar ganhando isso que eu tô ganhando mais inflação. Então, fudeu, né? Uhum. Não dá pra ter filho. Como é que foi a sua entrevista com o Felipe? Porque eu já falei da minha 1000 vezes, né? Olha,
Eu não... Talvez a minha noção de tempo esteja prejudicada, porque eu achei que você entrou um mês depois que eu entrei. Eu entrei 12 de março de 2009, eu lembro até a data. E... Cara, esse foi o dia que eu comecei com meu marido. É mesmo? Enfim. Mas eu só lembro porque era o dia que... 2 dias depois do meu aniversário de 2 anos de namoro, na época. Olha só. Na época. Uma sexta-feira você começou? Não, 12 de março era uma sexta-feira. É uma quinta pra... É uma quinta pra sexta, eu acho. Então, Foi a mix. Então, talvez foi isso mesmo, porque eu lembro que foi 10 eu fazia e... era 12 de março. Porque eu lembro que começou eu, o Anderson Figo, a Renata e o Conrado juntos. E o Conrado veio de gravata. Aí colocaram assim, todo mundo lá no meio, assim, olha, esses aqui são os novos estagiários. Aí o Felipe soltou um gravata, é dispensável. O Conrado ficou roxo. O Conrado não o Mazzoni, aquele outro. O Conrado Ferrato. Tá. Que, enfim, era 2 jornalistas, 2 eu administrador e o Conrado economista. Mas a entrevista com o Felipe acho que durou uns 5 minutos. Uhum. Foi longo até. Pra um padrão histórico. Você usava um brinco na época. Porra, então Charmoser, Latin Lover. Isso eu lembrava. Porque eu tive a primeira entrevista super formal, uma dinâmica de grupo com a Juliana, depois um papo com a Val. E aí quando veio o Felipe, eu falei, caramba, não, é um pouco diferente. Acho que ele falou umas 5 vezes que o local era de boa, as pessoas eram de boa, o trabalho era de boa. E no final perguntou alguma coisa do meu time e você falou Corinthians ao mesmo tempo que eu falei Palmeiras, assim, ficou um clima meio... Só fez uma você ter vindo de verde hoje foi me considerei ofendido, aliás. Era a ideia. Ofender não, mas ser notado. E o Nelson estava lá também, né? É verdade. O Nelson hoje tá aqui nos bastidores, mas ele também participou, né? Não, foi um celeiro de craques. Foi. Aquela geração ali. Uhum. O Cauê tava lá, era um cara muito inteligente. A Júlia e a Júlia, muito inteligentes também. Nossa, a Júlia, incrível. O Renzo, o Marcos, Beto. brincadeira. O Beto, sim. O Beto. O Beto. Eu lembro do Beto que ele odiava quando chegava o aniversário dele. Que ele não gostava de ser abraçado. É assim até hoje. E... Enfim, aí uma pessoa ia lá abraçar ele e fazia, a gente ficava com uma cara assim, nossa, vou ter que levantar pra dar parabéns pra ele. Porque vinha toda a turma da Val ali. Enfim, bons tempos. Bom, mas a pauta hoje não é mercado, até porque estamos felizes essa semana, né? Acho que estamos felizes que o mercado tá subindo. Aí não precisa falar sobre, né? Ou podemos Quem falar um ganha, pouquinho. como diria Luiz Stuberger, né? Quem ganha, ganha. Quem perde, explica, né? Uhum. Mas eu acho que é um momento interessante para as pessoas se ligarem. Inclusive, segunda-feira teremos um novo programa muito especial na Empíricos, que é o Master Plan, que as pessoas fiquem ligadas, porque essa semana foi muito emblemática, né? Então, coisas que as pessoas têm essa máxima, né? De que sobe de escada e desce de elevador, mas a verdade é que sobe de elevador também, né? Porque é um efeito exponencial. Uhum. Então, você pega a BPA que tava R$18 há um mês, né? Tá 23, quase 24. Então, Amém. outras coisas que também subiram pra caramba. Então, por isso, eu e o Rodolfo estaremos aí junto de um pacote bastante interessante segunda-feira. Fiquem ligados nas novidades. Mas vocês querem falar um pouquinho sobre a alta? Porque a gente depois vai falar sobre futebol. Então, quem não quiser ouvir, pode passar. Mas eu acho que as pessoas se interessam, né? Por mercado. As pessoas que escutam a Empíricos. O Thiago podia falar também, eu gostei muito da sua newsletter. Eu acho que ela foi bem emblemática, porque eu escrevi na terça-feira, acho que o título era alguma coisa... Recessão. Torço muito para estar errado. E a bolsa sobe 4%. Porque eu fiz um texto um pouco mais... pessimista. Pessimista não é a palavra, né? Um pouco mais cauteloso. Mas você acha que você fica contagiado pelos programas? Tipo, às vezes vai um entrevistado ali mais dark, aí você... Não, porque, na verdade, isso aí até ajuda a gente. Um amigo meu que acompanha muito o que a gente faz, que é gestor, ele até deu um puxão de orelha uma vez, porque eu falei em alguma entrevista que eu gosto de ouvir o que os gestores estão fazendo para não fazer o que eles estão fazendo, porque é onde eu consigo identificar muito consenso ali. Eu acho que os casos mais emblemáticos foram com o Natura e a Apivida, né? Que foram 2 empresas que a gente gostava, mas de tanto ver tanta gente comprando, com os argumentos tão... Cheguei a ouvir de gestor e falar, não, tô comprando por FOMO. Fear of Missing Out. Acho que se eu não ficar de fora disso. Então, eu gosto de ouvir para fazer o contrário. A decisão de deixar a carteira mais leve foi que eu sou um cara muito mais comprador e o Matheus é um cara muito mais, vamos dizer, cauteloso. E a gente teve lá a reunião a gente tava com cerca de 12, 15% de caixa. E a gente basicamente fez um filtro, de tudo que a gente tem.
não dá para aumentar. Isso aqui a gente tem que até reduzir, que tá muito concentrado. E o que a gente não tem, a gente não quer comprar. Então a conclusão foi tão simples quanto isso. Assim, o que a gente tinha, já tinha bastante, o que a gente não tinha, não queria comprar. Fizemos caixa. As entrevistas, eu acho que ela... Até porque quem tem uma visão mais pessimista, geralmente tem um horizonte de prazo mais curto, né? Que são gestores multimercados. O gestor de ações, ele tem que estar no mínimo, 2/3 otimista, né? Que é a fatia da carteira que tem que estar comprada. Mas enfim, eu escrevi essa newsletter meio que justificando porque a gente estava com uma posição maior em caixa e tinha comprado uma empresa dolarizada e no dia saiu o mais 4%, aí recebi algumas mensagens tipo, pô, que bom que você queria estar errado. Né? Subiu na sua cara. Enfim, o mercado não se faz em um dia só, mas foi emblemático. Mas você acha que isso é sustentado? Ou... Tudo, né, é um ongoing process, né? Eu acho que as coisas melhoraram bem, de fato. Principalmente quando você considera o que estava no preço. E vou parecer chat do Stuberger, já citei ele uma vez, vou citar de novo, né? Que ele falou uma coisa que foi, para mim, o melhor resumo. A gente escreveu no Palavra Estrategista, antes dele falar isso que eu vou falar, a gente falou assim, o governo não tirou 0, mas passou longe do 10 nesse arcabouço fiscal. O Stuberger trouxe o mesmo raciocínio de uma forma muito mais elegante, né? Que ele falou, o arcabouço fiscal foi pior do que o necessário, melhor do que o temido. Então, melhor do que o temido, porque o que tinha no preço era uma expectativa muito ruim. Então, dado o nível de preços, foi um bom arcabouço fiscal. Dado o nível de preços. Aqui, tem que tomar cuidado quando você vai ouvir o Marcos Lisboa falando, o Marcos Mendes falando, porque, óbvio, não é a trajetória de convergência da dívida que nós todos gostaríamos. Mas como gestão de portfólio é outra coisa. Um macroeconomista e um trader são pessoas bem diferentes. Então, nesse aspecto, eu acho que foi bom. E mais até do que isso, foi muito bom porque ele tira o risco de cauda do processo. Se você não tem âncora, você pode ir para qualquer lugar. Agora, você sabe que você queria convergir em 2025, você vai convergir em 2028. Ruim, mas você converge. Beleza. Sabe? Ok. E, na verdade, daqui 4 anos você vai estar conversando sobre isso de novo. Então, E o que foi a garantia? Cara, vai ser ruim o fiscal por 4 anos, mas não explode. E daqui 4 anos, se for o Tarcísio ou o Zema, vai ser outra história. Então, beleza, a gente aguenta. Então, acho que isso foi muito bom. O IPCA, muito bom também. Deu a chave para um eventual corte de juros. E lá fora, a inflação desabou. Tanto no CPI quanto no PPI. Então, cara... Porra, parece que tá acabando esse ciclo. Finalmente, parece que tá acabando 2020, entendeu? E aí começa um outro ciclo. Então eu acho que talvez a gente ainda tenha um pouco de sofrimento, porque lá fora precisava dar uma corrigida. Eu acho que tá caro. Então você deveria ter alguma coisa aqui dentro. Mas aí, sabe, limpou a área, entendeu? Então eu acho que nesse aspecto pode ser, sim. E não podemos perder de vista isso, né? Porra. Falamos, BTG subiu de 18 para 23. Puta, bela alta, né? Só que tava 30 em novembro. Eu lembro. Então, assim, e todo mundo comprado, né? Upside e tal. Então, quando você quando muita coisa caiu 60%, 70%, 80%, então você sai de 10 para 2, depois você sai de 2 para 3, você subiu 50%. Só que você tá caindo 70% ainda no acumulado. Sim. Então o efeito base importa também. O nível de preços que a gente tá, principalmente nessas ações aí que o Rodolfo cobre, vou deixar ele falar, essas microcaps, small caps e tal, e por isso que a gente vai dar uma ênfase grande nesse master plan, nessas questões, eu acho que se for um ciclo mais longevo, de queda de taxa de juros, e da gente limpar essa área aí, de queda de inflação e tal, e o mundo entrar numa nova fase, acho que pode ser muito bom. Vocês concordam? Sim. Acho que foram 2 semanas especiais, assim, né, pra mostrar que talvez seja uma mudança de fase mesmo, né? E com paciência pra verificar isso agora, né? Mas tem muito espaço pra subir ainda, eu acho. Tá realmente bem deprimido ainda. E a posição técnica, né? Só pra falar, assim, tá muito shorteado, ou seja, muita posição vendida. Então, você viu coisas essa semana, assim, que subia 12, 14. Quero subir 15 num dia, assim. O que aconteceu? Nada. Foi só uma mudança de taxa de juros com um short squeeze bizarro. Então, tá todo mundo muito short, ninguém tem bolsa. Então, todo esse consenso pessimista, né? O Brasil, que não vai a lugar nenhum, não vai mesmo, mas também não vai explodir. Então, essa posição técnica ajuda também. E só um dado para corroborar isso aí. A gente rodou em alguns grupos de WhatsApp a cota dos fundos na terça-feira.
né? Talvez os 2 fundos multimercados mais emblemáticos do Brasil, o SPX e a Verde, ficaram nas pontas extremamente opostas, né? A Verde subiu acho que 0,8 no dia e o SPX caiu 0,8, né? Então, você vê quando 2 dos maiores gestores de fundos multimercados e um dos maiores fundos também, né? Eles estão em pontas praticamente um no primeiro quartil e outro no último quartil num dia tão emblemático, né? Você vê como o consenso do mercado... Hoje o consenso é falta de consenso, né? Uhum. Então isso também ajuda um pouco a provocar esses movimentos mais histéricos aí no mercado. Mas eu acho que no geral, esses hedge funds estão pessimistas. Sim, no geral estão. Se você olhar a parte de baixo ali, captá-lo... Pouca gente pegou essa semana em cheio, né? Sim. Semana que vem a gente vai trazer um cara que já estava indo bem e no dia na terça-feira, o fundo dele subiu 8,5%. Multimercado ou ação? Esse é um long bias, tá no meio do caminho aí. Tá. Quem que é? É o Guilherme Mota, da Estúdio Long Bias. Fez 1 ano agora, o fundo... 8 no dia? Subiu 8, 7,75, Caramba. 8. Ele, acertou bem. Tava, além dos longs, ele tem um pedacinho short ali no lado que se beneficiou. Mas não vou falar qual é a ação short, porque eu não sei se você vai querer falar na entrevista. O pessoal odeia falar de short. Pois é. Bom, vamos para o assunto que eu preparei. Eu pensei nessa pauta com a história da brincadeira do Matheus, meu filho, né? Que a gente brinca de Cássio, que é brincar de goleiro. Que aí o mozão, até ontem, eu comentei com ele dele. Você sabe a origem disso, né? Era o Ronaldo na década de 90, eu sei. Em outras casas é o Rogério Ceni, o Marcos, o Zete. Lembra do Zete? Enfim, e outros aí, né? Eu sei que não inventei essa brincadeira. Mas é muito legal. O Matheus ama. E o meu pai deu de presente pro mozão de Natal um livro do Cássio. Fica de dica cultural. É um livro que descreve ali a trajetória dele. E aí um dia eu tava vendo o Matheus brincando, e aí cheguei na página que tem uma foto do Diego Souza, daquele fatídico. Nossa, Que defesa. E eu brisei ali, eu falei, cara, que coisa linda, sabe? Assim, esse momento, né, ali, uma defesa que talvez eu não estivesse brincando de Cássio hoje se não fosse essa defesa, sabe? Talvez ela tenha mudado tudo, né? Então, será que o Corinthians seria campeão da Libertadores naquele ano? Aí eu lembrei até de um meme ano passado, quando o Brasil foi eliminado da Copa, que a culpa é do Diego Souza, porque se ele tivesse feito gol, o Corinthians não seria campeão, o Tite não seria o técnico da seleção, aquelas coisas. E acho isso sensacional do esporte, assim. E acho que o futebol tá em outro patamar, né? Do esporte em geral. Então eu queria que vocês relembrassem, queria que vocês falassem, assim, de momentos como esse. Então eu vou trazer o tema. O primeiro tema é esse, um não gol que marcou muito vocês, tipo, muito emocionante. Então, não gol ou uma derrota? Então, não uma derrota, depois vai ter. Mas assim, uma defesa boa. Então, por exemplo, você poderia falar daquele que nos traumatizou corintianos, Marcos defendendo... Marcelinho. Né? Mas você pode também falar outro. Então, um não gol muito feliz. E pode ser seleção também. Aí eu olhei pro Toro e pensei, não sei se vai ter algum... É muito difícil, no meu caso, né? Como Ponte Pretana. Se ninguém quiser começar, eu posso falar um pra vocês pensarem. Ou alguém já sabe. Então, manda. Um não gol muito feliz. Isso. Eu tava no estádio naquele Corinthians e São Paulo, acho que semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Dida pegou os 2 pênaltis do Raí. Esse aí foi da Caramba. E tomou um pisão no segundo. Tomou o Raí, que é um lorde, não se irritou, né? Que era assim, cara, o Dida pegou 7 pênaltis seguidos. Ele pegou assim, 5 no Corinthians, ele foi pra seleção, pegou um pênalti na seleção, voltou, pênalti, pegou. Então, assim, impressionante. E eu tava no estádio, foi a vez que meu pai fez o carinho no cavalo lá, que ele falou, nossa, que cavalo bonito, bebaça. Que me constrangeu pra caramba, mas foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi muito legal esse não gol. Você lembra o ano que foi isso? Calma, foi brasileiro ou paulista? Eu perdi aqui. Foi brasileiro, eu não sei qual é esse. Tá. E eu acho que a gente perdeu a final depois. Eu acho que é 2002, mas eu posso estar enganado. Não, 2002 foi com o Santos. O São Paulo nem chegou no mata-mata.
São Paulo perdeu do Santos, né? Não vou lembrar o ano, mas deve ter sido 2000 ou 2001. Pode ser. Pro palmeirense, né, o pênalti que o Marcos pega do Marcelinho é incrível, mas é que o Marcos teve ali naquela fase, né, o próprio jogo contra o Corinthians, que ele pega muito, o jogo contra o River Plate, que ele também pega muito, assim, uma partida de um goleiro só, mas uma que me marcou muito, porque foi no estádio também, acho que no estádio é uma emoção muito maior. O Palmeiras estava na última Série B, e o Palmeiras enfrentou a Portuguesa, e o Fernando Praz fez uma defesa, assim, espetacular. Foi tão bonita a defesa, e o Palmeiras ganhou de 1-0 aquele jogo, que, nossa, chegou a cair uma lágrima no meu olho. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto uma defesa tão bonita no estádio, assim. Foi uma coisa que me marcou muito. Agora, uma um pouco mais saudosista foi quando o Palmeiras estava enfrentando o Vasco, e o jogo tava 2-2, o Romário, aos 45, 49 do segundo tempo, deu uma cabeçada, assim, e o Diego Cavalieri, na época, que pra mim foi melhor que o Marcos em algum momento, mas não quero criar polêmica. Uau. Mas em alguma fase, teve um ano ali, e esse ano ele tava muito bem, o Marcos tava no banco na época, se machucando direto, e ele defende a bola estilo Gordon Banks na Copa foi Copa de 70 aquela? Copa de 66? Que o Acho Gordon que é Banks 70 faz aquela. Ele pega a bola aos 49 do segundo tempo, então foi praticamente um gol, né? Porque tava 2-2 o jogo, ele salvou uma puta cabeçada. Então, umas lembranças um pouco mais palmeirense fanático, né? Mas a do Marcos com o Marcelinho, né? Essa aí. Nossa. Assisto até hoje, às vezes. Deixa eu ver alguma coisa que me faz feliz. Eu boto lá. Que legal. Pô, a Ponte, apesar de todas as suas fragilidades, mas tem uma escola de goleiros muito importante, né? Até mais recentemente, lá o Ivan foi pro Corinthians, fiquei triste dele não ser aproveitado, né? Acho que ele tá no Vasco agora. O Kaique, que é o goleiro atual, é brilhante, assim. A Ponte acabou de subir pra Série A do Paulistão, né? Pra quem não sabe. Parabéns. E ele foi um dos protagonistas ali da campanha, né? Teve o Aranha também, então... Realmente a gente tem os goleiros e como a Ponte toma muita pressão... São exigidos. Sim, mas eu tenho muito carinho pela figura do goleiro, assim, a gente assim, gosta de jogar bola também, né? E que falta que faz quando não tem um goleiro. Pô, tem gente querendo mudar o regulamento do campeonato pra resolver um problema pessoal. Há controvérsia. E, nossa, a diferença é brutal, né? E é uma habilidade muito específica, meu. Tipo, você pega um cara, um craque da linha, põe ele no gol, ele não faz nada, né? Então tenho realmente muito carinho, até sinto, acho que eu tenho uma ligação um pouco maior com a seleção brasileira, talvez pelo fato da Ponte não ser um time tão estrelado, né? Que uma coisa acaba roubando da outra. Mas faz muito tempo que a seleção não tem um goleiro... meio mágico, assim, sabe? Que tenha carisma. O Dida, apesar de ser uma pessoa fechada e tal, não comemorava, né? Mas ele era carismático, Sim. da sua forma, né? Uhum. O Marcos, então, não precisa nem falar. E né? o Tafarel também. Tafarel, Era polêmico, mas porra, se vai que é sua Tafarel, era um mito. Era uma lenda, né? Faz muitos anos que o Brasil tem ótimos goleiros, considerados até entre os melhores do mundo, mas não tem esse goleiro mítico. Não, e o Alisson é um mito, na verdade, né? Nesse sentido que ele é tudo e não é nada, né? Que ele não pega nada. Toda bola que vai no gol na Copa entra, nunca vi. Sim. O goleiro dinossauro, porra, estica o braço, cara. Que é muito emblemático, né? Tem o goleiro que é o chama-gol, não tem jeito, né? Ele é muito bom, só que os gols que ele tomou pela seleção, além de terem sido determinantes para nos eliminar, eram bolas que não eram não tem um milagre. Cadê o milagre, meu? Sim. Faltou um milagre aí. Você faz uma Copa inteira sem nenhum milagre? Exato. Mas aparentemente ele falhou até no que não era milagre, era básico, é isso? Não teve peru. Tá. Não teve frangaço. Não, mas não frangaço, mas assim, uma coisa que, pô, normal pra um cara que tá na seleção, não? Eu acho isso. Mesmo na outra Copa do De Bruyne, Uhum. se fosse o Cássio, pegava aquela bola, que passa embaixo do Marcelo. Uhum. Porra, bracinho curto, estica essa mão, cara. Não, eu acho que talvez pegasse. Mas esse é o lance. Não era uma bola super defensável. Mas pelo fato de não ser um goleiro que o povo aclama, abraça, né? Já fica, caramba, essa aí, Sim. talvez o meu goleiro pegava. Sim. Eu tô lembrando aqui... Mas porque- só da Ponte Preta, Goleiro Lauro, gol de cabeça. goleiro Lauro, também. gol de cabeça. Fala Sim, isso. Foi verdade. era uma época que, assim, nenhum goleiro fazia gol, né? Eu acho que um dos primeiros times que eu vi que tomou gol de cabeça foi o Palmeiras. Foi no Palmeiras e Guarani.
O jogo tava 2-1, o Irã foi pra área e fez o gol de cabeça, gol de empate. Eu fiquei, meu Deus, eu tomei um gol de goleiro. Eu não vou pra escola amanhã, eu vou ser humilhado na escola. Quero que rola muito isso, E né? o Lauro chegou a fazer 2 gols pela Ponte Preta, né? Sim. E acho que os 2 foram no Flamengo. Putz, eu não lembro, Um cara. deles foi no Flamengo. Mas ele era gigantesco também, né? Ele era. Eu lembrei agora do... O meu momento é o Tafarel. Em 98, na Semi. Contra a Holanda. Cara, porque foi a Copa que eu me importava, assim. Então, eu chorei muito. Antes, não queria ver. E aí, eu achei sensacional, assim, ele ter pego. Fiquei muito mal na final contra a França. Arrasado, eu tinha 10 anos. E aí, eu lembrei aqui daquele Vitor, do Atlético Mineiro. Nossa, Aí e aí, realmente foi isso. E eu sinto que, assim, quando o cara, tipo o Cássio em 2012, o negócio, a estrela tava ali com ele, sabe? Então, vai. E aí, esse cara também, né? Foi isso. Ele pegou pênalti de Riascos aos 48, aí foi pra final. Aí ganhou também. E também pegou pênalti na final, né? Eu não lembro se chegou a pegar pênalti, mas, nossa, o Atlético Mineiro tinha um timaço, tava enfrentando, acho que era o Tijuana, não lembro que time que era, um time completamente inexpressivo. Era só ganhar em casa ou empatar, não sei como tava. Aí teve um pênalti aos 48 do segundo tempo, assim, qual a chance do cara errar? Não, é que eu penso também no outro lado da história. Sim. Imagina, você é o craque do time, 48 do segundo tempo, você vai colocar o seu time pela primeira vez na final da Libertadores e você erra. E assim, errou de um jeito cretino, bateu o pênalti. No meio, né? Ele pegou com o pé, né? Fraco sai, no meio, o Vitor pegou com o pé de um jeito que era pra ser, né? Sim. Então, isso marca a pessoa. Eu lembrei de um outro agora, aquele Uruguai e Gana, em 2010? 14? 10, né? Soares? que o Soares faz com a mão. Que ele lá pega com a mão e aí o cara também ficou muito... o cara que é também o craque lá de Gana. Nossa. Ficou puto, Eu né? fico pensando muito no outro lado. O cara que perdeu o pênalti. Sim. Sim, eu não sei como é que é a história do Baggio lá na Itália. Eu era muito novo, né? Eu sei que ele era um grande jogador. Nossa, cracaço de bola. Muito. Mas assim, pra mim o Baggio é sinônimo de, nossa, seu fracasso. grosso. Derrota. Seu nossa, Baggio. Nossa, eu tenho... Tem o filme do Baggio, né? É que o filme é meia boca, né? Mas assim, ele é meia mostra... boca, mas tem uma carga, não sei se é verdadeira, né? Mas tem uma carga edípica no filme, bizarra, né? Quer que eu dou spoiler? Não, né? Dá. Por favor, eu tentei ver, não consegui. Não, é porque é isso, tipo, ele foi perseguido por essa ideia do pai, que ele muito novo, o pai vendo o Brasil e Itália na Copa de 70. 4x1 pro Brasil, né? É isso, 4x1? Sim, foi 4x1 a final. E o pai, putz, aquilo marca muito a vida do pai, e o pai fala pro Baggio, menino, puta, quanto marcou, e o Baggio promete pro pai, eu vou te entregar uma Copa, eu vou ganhar do Brasil. Tem isso ainda? Nossa. Aí o pai fica falando, você lembra que você me prometeu isso e tal, ele prometeu muito lá, e o Baggio perde o pênalti. E aquilo carrega o Baggio na... Puta, caramba, eu falei com meu pai. E aí no final do filme mostra que, na verdade, assim, aquilo nunca existiu, na real. Aí, o pai colocou isso na cabeça do Baggio pro Baggio ser o Baggio. Tipo, porra, cara, você vai ter que ralar e ser um cara, assim, ultra disciplinado. Bom, só que destruiu o cara, mas destruiu o cara psicologicamente. Nossa, mano, caralho. Nossa, cara. Às vezes ele perdeu o pênalti só por isso, né? Parabéns. Nossa, porque foi muito errado o pênalti, né? Foi muito alto aquela bola, muito alto. Lembrou, sei lá, o Roger contra o Corinthians e Figueirense. Nossa, ali ele bateu de propósito. Exato, e falam que bateu de propósito. Não vou cravar aqui que bateu de propósito. Que quem fez o pênalti da vitória daquele jogo foi grande Clebão. Adorava fazer gol no Corinthians. Grande zagueiro. Agora, artilheiro. Agora é um gol. Que é, porra, esse gol. Nossa senhora. Pode ser 2, vai. Pô, Não, o gol do Guerreiro no Mundial, né? Pô, não tem como não citar os gols do Sheik na Libertadores, porque o Mundial é muito legal, óbvio, mas o Corinthians tinha uma coisa com a Libertadores, né? Você não quer Libertadores. Sim. Qualquer discussão acabava nisso. E eu tava no estádio também, com o Caio nos gols do Sheik. Então, também foi muito emblemático. O Mozão fala muito do Romarinho. Inclusive, ele falou isso nos votos do nosso casamento. O Romarinho foi... Não, o Romarinho é psicopata, né? Porque assim, ele entrou no jogo, na Bombonera também, Corinthians perdendo, ele entra, sai cara a cara com o goleiro, ele cava.
E a bola pinga 18 vezes antes de entrar. Tipo, tem É, psicopata. Culpa do total. Palmeiras, né? Porque uma semana antes o Corinthians entrou com o time reserva contra o Palmeiras, ganhou de 2-1 com... Acho Gol que o de Romarinho chaleira fez os dois gol gols. fez um de calcanha ainda. É. E ele tá jogando muito até hoje, né? Eu achei que ele tinha sumido, mas que o Cristiano Ronaldo lá jogou contra e foi o destaque do jogo, deixou o Cristiano Ronaldo no chinelo. Caramba, não sabia disso. Mas tem um gol que marcou muito pra mim, que foi muito emocionante, que é o gol do Ronaldo, primeiro contra o Palmeiras. Nossa senhora. De cabeça. Nossa. Foi muito emocionante. Pra mim foi porque assim, não dava pra acreditar no Ronaldo. Você no tava Corinthians. onde nesse... Eu tava na casa do Reboco, meu amigo palmeirense. Que eu gritava no ouvido dele, não sei como ele não me bateu na casa dele. Eu nunca vejo o jogo com pessoas ao meu redor, eu não gosto. Eu também assim. não gosto, mas esse dia por alguma razão eu tava lá. Então, nesse dia eu tava num churrasco, pessoal da faculdade, eu era a única pessoa sentada em frente à TV assistindo o jogo, né? O primeiro gol, a bola pingou, encobriu o Felipe, o Diego Souza fez, Diego Souza de novo aí. Quando o Ronaldo faz aquele gol, eu fiquei assim, não é possível. Assim, eu só fiquei olhando assim, estático, pessoal muito louco. Os caras me pegaram na cadeira, assim, me ergueram e me jogaram na piscina, assim, tipo, pra me zoar pelo gol, porque foi... Nossa. Não, foi um negócio, assim, de filme, o Ronaldo entra... Já dá uma bola na trave, do meio da intermediária, aquele... Foi pra frente, pum. E parece que era pra ser ele mesmo, porque É. o gol de cabeça de escanteio, meu, Nunca sei fez lá, na vida. Nunca. 2% Ele dos mesmo gols. fala, né, que ele é um péssimo cabeceador, né? E passa pelo goleiro, passa pelo Marcão, que tava ali também, então, assim, não tinha por que ele fazer aquele gol. Né? E foi essa que ele destruiu o alambrado? Foi lá? nessa, né? foi nessa. Lá em Presidente Prudente. É. Puta. Então, puto, o Ronaldo já era um ídolo mor, né? Tipo, puta, aí o cara vem pro seu time, todo mundo imagina, não vem nunca. Aí o cara vem e contra o Palmeiras, ele tinha entrado no jogo contra o Cianorte na Copa do Brasil e tava o Douglas, um zagueiro e o Ronaldo. Era só o Douglas tocar pro Ronaldo, o Ronaldo empurrar a bola pro gol, ele chuta. Assim, a torcida, cara, o que você fez, Douglas? Você não rolou pro Ronaldo, ele entrou no jogo, ele ia fazer na estreia. Tipo, inacreditável, ficou tudo aqui, puta, o Ronaldo vai fazer, não vai fazer, ele pum, fez aquele gol contra o A Palmeiras. passagem Foi muito dele pelo emocionante. Corinthians foi mágica, né? Porque, Nossa. teve isso, Contra parece o pra Santos. guardar pra fazer o gol na estreia. O diretor de São Paulo provocando ele, aí ele faz o gol ganhando na corrida, né? Que tinha falado que ele era gordo, aí teve a polêmica do gol do Christian, aí ele sai assim, e o gol contra o Santos, aquilo... Antológico. E o absurdo. primeiro gol contra o Santos já tinha sido absurdo, que veio um balão do Chicão, um bico pra cima. Verdade. Ele domina com a direita, mas ele domina de um jeito já que ele domina já ajeitando pra bater de esquerda, um bico pra cima. Um negócio Sim. impressionante. Ele, pum. É que foi tão... O segundo gol foi tão absurdo que a galera não fala do primeiro, só que o primeiro já foi um gol... É que o segundo, pra mim, o que marca é que parece que o estádio some. Nossa, fica um silêncio na transmissão. Até o narrador, assim, ele dá uma pausa. Porque você não. Tem um alienígena jogando, né? Chega alguns segundos, eu chego a pensar, mas será que foi gol? Porque tá só o Ronaldo assim. Tá todo mundo parado, os jogadores, a torcida. Ficou assim um silêncio. Eu sou. Ronaldo, pra mim, é meu grande ídolo aí no futebol, por isso que pra mim foi muito difícil ver aquele gol, assim, imagina o seu grande ídolo te trazendo a maior tristeza possível, né, que é tomar um gol de empate do seu maior rival no último minuto, né. Já foi nosso garoto propaganda, hein, Ronaldo? Eu lembro. Que dia. Mas eu ia perguntar isso, como é que foi pra ver o Ronaldo no Corinthians? Tipo? Foi horrível. Foi horrível porque, assim, eu tinha que simplesmente ignorar. Eu torcia pelo pior pro Corinthians sem torcer pro pior pra ele, né. Então foi uma fase que foi ruim, mas passou rápido. Assim que o Ronaldo saiu, tem um monte de jogador que era do Palmeiras, que foi pro Corinthians, que foi de ídolo pra vilão, né? Só por ter feito isso. O Ronaldo não jogou no Palmeiras, né? Mas obviamente, como apreciador de futebol e torcedor brasileiro, tenho muita gratidão pelo que ele fez e a história dele, que é de superação. Mas foi ruim, assim, e jogou muito, assim, Muito. era 2009 muito foi impressionante. emblemático, assim, né, ver ele jogar. Tinha amigo torcia pra outros times, né, São Paulo, Santos, palmeirense não, mas os caras iam no Pacaembu pra ver Isso é muito legal, né? Eu não sei se a gente não tem mais essas figuras, né? Se é algo momentâneo também, mas hoje eu não consigo me lembrar de um jogador que joga aqui no Brasil que seja amado por todas as torcidas. Não. Não. Talvez um que desperta um carisma, mas é o amor e ódio, é o Gabigol hoje. Assim, eu sinto que é um cara que desperta muita coisa, assim, até o pessoal mais novo, né? Mas igual o Ronaldo, sei lá. O Marcos era carismático, mas ninguém ia pro estádio pra ver o Marcos, né?
Mas o Ronaldo despertava isso aí. A turma lá do Santos, né? Quando ia surgindo sempre algum garoto novo. Sim. Posso falar dos meus gols? Claro. Bom, vou falar alguma... Acho que o gol, com certeza, que eu mais comemorei, que eu mais vibrei. Aliás, teve o não gol da Libertadores de 99, que o cara bate o pênalti pra fora, eu comemorei mais que o do Marcelinho, né? Porque ele foi... Até porque foi um ano antes, né? Mas o gol que eu mais comemorei, sem dúvida nenhuma, Palmeiras e Colo-Colo. Último jogo da primeira fase da Libertadores de 2000 e... Putz, não vou lembrar o nome. Mas bom, Palmeiras tinha que ganhar do Colo-Colo pra passar. Meteu 2 bolas na trave, era bem melhor, e o gol não saía. E de repente, um cara é expulso. Aí o Diego Souza se machuca, e o Pierre se machuca. Eu falei, fudeu, tamo eliminado. E aos 44 do segundo tempo, o Cleiton Xavier acerta um chute muito de longe, a bola entra na gaveta, assim, um gol antológico. Aquele gol, o gol foi aos 44, 43, o jogo acabou aos 49, eu não parava de berrar até o final do jogo, assim, porque foi um... E o mais legal foi que, na minha casa, nós somos 4 irmãos, 2 palmeirenses e 2 corintianos. Então, assim, era muito natural que quando jogavam os 2 times, tinha uma sala, que tinha uma porta, aí tinha uma outra porta, aí tinha um quarto. Ficava as 3 portas fechadas, que era tipo barricada pra não ter briga de torcida em casa. Então, os 2 corintianos estavam no quarto e os 2 palmeirenses na sala. O Corinthians tinha jogado na Globo. E o Corinthians perdeu aquele jogo. E eu sei porque o meu irmão, ele ouve jogo de futebol no volume ultra máximo. E aí eu tô lá vendo Palmeiras e Colo-Colo no Sport TV e eu começo a ouvir o Kleber Machado. Pra você que tava acompanhando o Corinthians perdendo do não sei o quê, agora você vai ver o final do Palmeiras sendo eliminado da Libertadores. Aí eu, nossa, os filhos da puta... Não, os corintianos agora vão ainda se divertir vendo a gente sendo eliminado. Então, quando saiu o gol, aí eu comemorei muito mais, porque foi em dobro, né? Foi tipo meu irmão olhando, nossa, pelo menos o Palmeiras vai se fuder hoje. Foi em 2009. 2009. Foi em 2009. Foi a Libertadores... O Palmeiras teve uma sequência de Libertadores que perdeu, mas tiveram gols emblemáticos, né? Esse foi um deles. Agora, assim como você, também comemorei muito o gol do Mundial, também contra o Chelsea. O problema é que o nosso não deu certo, né? Mas eu tava lá, né? Quando saiu o gol, nossa, eu nunca senti essa energia, assim. Foi 30 minutos de jogo ainda, mais a prorrogação. Nossa, parecia que eu tava num culto, assim, entrei o meu corpo, minha alma saiu do corpo, assim, sabe? Foi quando o Rafael Veiga bateu o pênalti. Infelizmente não deu pra gente, mas uma hora chega. Mundial não é pra qualquer um. Não, vai chegar, vai chegar. Estamos nos preparando. Eu tenho 2 da seleção. A falta do Ronaldinho Gaúcho. Aquele jogo tava muito difícil também. E toda a história em torno, né? Depois ele é expulso também. O jogo volta a ficar difícil, né? O jogo começa difícil porque a Inglaterra abre o placar. E aí o Ronaldinho Gaúcho puxa um contra-ataque ali e tal e empata. Mas tá tenso, é um jogo de madrugada ainda. Tipo, puta. E aí ele faz aquela que sei lá se foi de propósito ou não. Ele disse que foi de propósito, né? Ele fala que sim, né? Que até estudou e tal, né? Mas eu acho muito absurdo aquele gol. E o outro é o gol do Adriano na Copa América. Puta, meu, que os argentinos começaram a passar o pé em cima da bola, zoando. E também ele pega uma bola X ali no meio de 3. Você já viu ele falando desse gol? Não. Nossa, é maravilhoso. Ele fala, porra, eu já tava combinando com o Luiz Fabiano. Os caras estavam passando o pé em cima da bola. O Luiz Fabiano falou, vou dar porrada no primeiro aqui que passar. E ele falou, vai que eu te garanto. Então você vê a bola alçada, o Luiz Fabiano dá uma voadora num cara na área. E a bola sobra pro Adriano. Eu acho que o mais louco desse gol é esse. Ele explicando o gol, ele tava lá na área pra bater no cara. Tanto que ele vira assim. O jeito que ele vira é muito ríspido, assim, né? Tipo, sim. E aí a bola acabou sobrando e ele fez o gol. Tipo, a ideia não era fazer o gol. Ele foi pra brigar, se saiu o gol foi sem querer. Foi impressionante. Isso é muito louco. Esse gol foi impressionante mesmo. Isso fala muito do futebol, né? Porque você pensa, não é a tática, é a estratégia, meu... O maior clássico da América do Sul foi decidido num lance que o cara foi pra brigar. E, enfim, o futebol tem... Acho que o mais legal hoje em dia da comunicação, hoje ser muito mais fácil, é que a gente fica sabendo de umas histórias que é muito louco como é construído, né? O
um gol que eu não falei, o gol da vitória da Libertadores do Palmeiras na final contra o Santos. Ganhou de 1-0, golzinho no final do jogo. O gol foi do Breno Lopes, que era pra estar na ponta, ele entrou de ponta direita, e o Rony era o centroavante. Só que no final do jogo, o Rony, que é o cara que eu nunca vi um cara brigar tanto em campo, ele tava morto. E aí ele falou pro Breno, cara, vai pra área, que eu preciso tomar uma água. Eu não aguento mais. Aí ele foi pro banco e pegou uma água. No que ele foi pro banco, pegou a água, tomou, jogou, o Danilo lança a bola pra ponta. E o Rony dominou e jogou pra área. E o Breno Lopes tava lá e fez o gol de cabeça. Aí até ele brinca contando essa história e fala, nossa, ainda bem que eu tava com sede, senão eu não teria cruzado a bola. E é muito louco essas histórias do futebol, esses pequenos detalhes, né? Uhum. Mas eu acho meio assustador ao mesmo tempo, né? Porque define muito trajetórias, né? Sim. Tipo essa defesa do Cássio. Putz, um pouquinho a mais e era... Sim. O que teria acontecido, né? Se aquela bola entra... Pô, se o Baggio tivesse feito o pênalti, se o Não, Mário... O Marcelinho mesmo. O Marcelinho. Eu acho meio assustador. Mas acho que por isso que é tão legal, né? É por ter esse lado tão assustador, não é? Pode ser. Eu fico pensando Fica meio mágico assim, sabe? Fica mágico. Mas aqui, por outro lado, putz, eu vi o Fernando Diniz falando, né? O Fernando Diniz é um gênio, hein? Nossa, que no pós... No pós-jogo contra o Flamengo. O discurso da premiação lá. Eu não sei se é uma entrevista. Alguém pergunta pra ele assim, ele falou, você tá feliz? Eu não lembro de jeito, pega a resposta, ele fala assim, cara, eu tô feliz, mas eu quero que vocês, se eu tivesse perdido, vocês iam estar reclamando do meu trabalho. Eu quero que vocês olhem o meu trabalho. Não é porque eu ganhei que eu sou bom ou que eu sou ruim. O trabalho tava sendo feito. Se eu tivesse perdido, eu não ia ficar triste. Porque o trabalho foi bom. É isso, às vezes, deu uma bola e... O Tite, porra, o cara ficou mega estigmatizado. Acho que fez uma Copa ruim também, mas... O cara ficou mega estigmatizado numa bola desviada no final. Puta, meu... Não, eu pensei que você ia falar do discurso dele na premiação do Campeonato Carioca, assim, vale muito a pena ver, porque o Fernando Diniz é um cara que eu tinha um certo estigma por causa do episódio com o Tietê, que ele vira seu perninha, assim. E o discurso que ele faz quando ele recebe o prêmio, que ele fala da profissão jogador de futebol, que um garoto que não tem nada na vida, com 11, 12 anos, ele vira um produto. Ele vira, você vai lá, você vai treinar, você vai se dedicar, você vai fazer o máximo para com 16, 17 anos ele virar uma cifra, né? Porque ele vira um jogador profissional e, a gente não quer saber se você tá feliz ou triste, se você tá dormindo bem ou não, tá com saudade de casa. A gente quer que você entregue resultado para mudar a vida da sua família, mudar a sua vida. Então, um cara que é muito... É uma commodity mesmo. E é tratado dessa forma, né? Então, ele fez todo o discurso em torno disso. É maravilhoso. Assim, Leitor de Nassim Taleb. E dizem que ele falou que o pré-jogo dele foi nessa linha, né? Que os jogadores ficaram super emocionados, menos o Ganso, que é chato pra cacete. Né? Nossa, que cara chato. Não sei. Vocês também acham? Puta, eu acho ele chato, mas eu acho ele um gênio. Não, gênio, mas chato, mas né? ele é dentro de campo que ele é fora, né? Ele é um cara sempre na mesma temperatura. Eu gosto de jogadores como o Ganso, assim, um cara... mas eu não teria no meu time também. Não, mas é um cara que... É legal de ver, porque ele é um gênio. Tipo, porra, você vê que ele entende o jogo como poucos, e tem um talento como de visão de jogo, eu acho que é um dos maiores, mas assim, puta, produz pouco, né? Acho que ele é meio amargo, sabe? Do quase lá, né? O que ele podia ter sido, sei lá. Aí eu não entendo de futebol, nem 1% do que vocês, mas acho que teve um momento ali, ele é melhor que o Neymar. E no fim foi, né, legal, mas não... Agora é um que vai exigir um desprendimento, que um momento de outro time muito emocionante. Isso que você gostaria que fosse seu. Eu não sei, tem gente que não fala, né? Não, assim, eu acho, pra mim é fácil porque, tenho corintianos em casa, então inevitavelmente tinha que ver dois esportes, né? Que era o futebol do Palmeiras e o futebol do Corinthians, né? Mesmo que passivamente. Mas, pra mim, a história do Batalha dos Aflitos, Grêmio e Náutico, 2005, eu acho que é a história mais emblemática do futebol, assim. É incrível aquilo que aconteceu. O Grêmio... Um time da tradição do Grêmio na segunda divisão, tendo que lutar pra voltar pra primeira. Aí no começo do jogo tem um pênalti jogando contra o Náutico no Arena dos Aflitos, né? Que é o estádio ali super emblemático, né? Era, né? Porque agora mudou. E aí o Náutico perde um pênalti no começo do jogo, tava 0-0. Aí o
Teve um outro pênalti pro Náutico, que o juiz era o Djalma Beltrame. Nunca vou esquecer esse cara que não foi pênalti. Expulsou um cara do Grêmio, os caras começaram a brigar com o juiz. Aí ele chamou a polícia entrou, bateu num jogador, virou uma batalha campal. Aí ele expulsou outro cara do Grêmio, aí um cara do Grêmio arranca a marca do pênalti, ele expulsa esse outro cara, e ele chega, o máximo são 4, né? Ele expulsou o máximo de jogadores que podia. Aí chegou uma hora, os caras falaram, gente, para, senão a gente vai ser expulso, vai acabar o jogo, é WO. E aí, 11 contra 7, o cara bate o pênalti, o Galato, que era o goleiro, defende com o pé também, e vai pra escanteio. Aí no contra-ataque, o Batata de Boer, lembra? Que jogou com o Gamarra? Jogou o Gamarra. Faz uma falta no cara do Grêmio, é expulso. E aí os caras do Náutico começam a brigar, bate a falta rapidinho. O Anderson entra, que era o meia do Grêmio na época, o futuro eterna promessa, né? Ele entra na área e faz o gol e o Grêmio ganha de 1-0. Um jogo assim, emblemático. E eu lembro muito porque foi o sábado pré-Fuvest. E eu tava lendo umas coisinhas assim, antes de fazer a Fuvest, e eu... deixa eu parar pra ver esse jogo aí, tá interessante. E não tinha como voltar, assim, pro que eu tava fazendo. Eu falei, meu Deus. Tem um filme, eu lembrei agora, então dá pra ver no YouTube. Vou colocar de dica cultural já. Inteiro no YouTube. Inacreditável, A Batalha dos Aflitos. Realmente esse foi... Lembro, não lembro, mas assim, já ouvi muita gente falando sobre. Eu lembrei do Flamengo, que Flamengo é chato, né? Falar deles, mas aquele 2019 ali, final da Libertadores, foi 19. Mas né? o que você tá falando? Que você torceu por um outro time? Não é torceu, é assim, nossa, isso deve ter sido muito legal pra quem é flamenguista, sabe? Entendi. De olhar e falar, puta, seria legal se tivesse sido comigo. Tipo Argentina e França agora na final. Sim. Você fala, nossa, se fosse o Brasil, Eu teria torci sido pro tão Flamengo legal. naquele jogo. E assim, eu não gosto do Flamengo estruturalmente, mas... Foi um 3 de curto prazo. Exatamente. One night stand, né? Aham. Mas às vezes o jogo me leva a torcer pra um time. Sim. A dinâmica do jogo. Eu concordo com você. Que, assim, tem alguns times que não dá. O Flamengo é um que não dá. Eu tenho uma questão com o Flamengo, assim, porque tinha um amigo meu de infância, que é o Rico, que hoje é diretor de futebol do Orlando City, que ele era flamenguista doente. Só que a gente brigava, assim, todas as semanas, porque ele era insuportável. E era um nível assim, cara, o Campeonato Carioca é muito melhor que o Paulista. Assim, pô, Rico, aí não dá, né? Você assistiu o Olari Madureira? Não, claro que não. Então você não pode falar. E aí, só que eu ficava 15 dias puto com você, porque você preferia o Campeonato Paulista, que é um consenso. É que aquela que é melhor que o marra do Carioca. Carioca junto com o flamenguista, nossa, aí ferrou, né? Mas tem algum, assim? Vai, tirando o Flamengo. Putz, não, o que não dá pra torcer, assim, o Palmeiras e o São Paulo não dá pra torcer, né? Assim, não, mas não é torcer. Não, é... mas não consigo nem... Não Então consigo pensa em nutrir coisas seleção. positivas. não consigo Pensa em nutrir. de olhar e falar, cara, que bonito. Tipo, olha isso. Não sabe o que tá me vendo? Não é exatamente o que tá me vindo aqui espontaneamente é... Meu pai torcia pra Portuguesa. Uhum. Então, obviamente, era sofrido, né? Sim. O Dorfo deve entender mais ou menos o que eu passava ali. Mas a Portuguesa era que, como não fazia mal a ninguém, a Portuguesa tem um certo carinho pela Portuguesa. Sim. Ali como um certo segundo time. Meu pai era realmente torcedor da Portuguesa. Ia no Canindé todos os jogos. Que também era uma desculpa pra sair de casa e beber, encher a cara, que minha mãe não deixava ele beber em casa e era sempre briga. Então ele ia lá, tomava uma bagaceira ali onde tinha o caldo verde ali, entrava bebaço, tomava e ficava ele ficava sempre numa diagonal ali perto do escanteio. E só que em 96 a Portuguesa tinha um timaço, que era o time do Rodrigo Fabre, do Klemer no gol, o Galo no meio, o Alex Alves na frente. E, porra, a gente foi acompanhando essa... E fomos na semifinal com o Cruzeiro, e o Galo fez um gol de falta. Foi muito emocionante. Meu pai ficou, sabe, ele nunca imaginou que era assim, era platônica a torcida pra Portuguesa. Você nunca espera que a Portuguesa seja campeã brasileira. Sim. Mas tava com uma cara de que ia naquele ano. E foi muito triste quando perdeu pro Grêmio, porque tava sendo campeão assim até os 38 minutos do segundo tempo. O Ailton acerta uma patada que dava pro Klemer pegar isso também. Que é foda, porque o Klemer pegou muito aquele campeonato. Ele pegou muito. Mas ele tomou... Não é que foi frango, mas também se dava pra pegar. Mas assim, meu pai jura, foi domingo, 6 da tarde. Tipo, acabou o jogo, ele desligou. Foi e triste. ele foi pra cama, assim, ele não falou. Foi um luto naquele momento. Mas aquela campanha da Portuguesa foi algo que me despertou um torcer. O dia que eu torci por um outro time.
Puta, esse do Flamengo eu torci muito pro Palmeiras na final do Mundial. Achei que fez um jogo espetacular, assim. Nossa, eu revi esse jogo outro dia. Muito triste. E eu gosto muito do Abel. Acho ele um cara legal também. E que, putz, de outro... tem um lance aqui recente da Copa que eu queria muito que fosse nosso, assim. Aquele... O Messi levando o zagueiro da Croácia pra passear ali foi brincadeira, né? Assim, puta, queria que fosse um brasileiro fazendo aquilo, né? Mas eu tenho muita facilidade de me identificar com outros times, assim. Não tenho um lance de... Óbvio que tem uns que eu gosto mais, outros menos. Mas eu gosto mais do Corinthians e do Palmeiras e menos do São Paulo e do Santos. Mas às vezes eu me deixo levar pelo jogo mesmo, sabe? Uhum. O Santos achei que fosse meio todo mundo, tá bom, vai, torce aí, porque Pelé, não? Acho que passou Achei que ninguém um pouco odiava o isso. Santos, entendeu? Achei que Não, era meio... odiar. Odiar não. Mas eu não tenho muito carinho, assim. Tipo, não tenho uma ligação muito íntima. Assim, olhando como um palmeirense, né? Contra o Corinthians, eu quero ganhar porque é o nosso rival. Contra o São Paulo, eu quero ganhar porque eu odeio o São Paulo. E contra o Santos, óbvio que eu quero ganhar, mas Palmeiras e Santos protagonizaram jogos muito legais, assim, na história inteira, né? Acho que se pegar a história lá do Santos de Pelé, os anos que o Santos não ganhou o Paulistão, quem ganhou foi o Palmeiras. O Palmeiras tinha o melhor retrospecto contra o Santos, ou o menos pior, né, dentre os times de São Paulo. E tiveram vários jogos, Palmeiras e Santos, recentes, que foram emblemáticos, assim, né? O jogo do Armeiration, acho que todo mundo lembra do Armeiro dançando que nem um louco. Aquele jogo foi incrível, o Santos começou atropelando, o Palmeiras virou. Agora, o mais legal é que tem poucos santistas, né? Tem muito menos santistas do que corintiano e São Paulino. E todos os santistas que eu conheço, eles odeiam um jogador chamado Thiago Ribeiro, que é um cara que se criou no São Paulo, eu acho, né? Não lembro. Cruzeiro depois. Thiago Ribeiro foi o cara que, quando o Palmeiras teve o segundo rebaixamento e o acesso, ele estava no Santos, e o Palmeiras jogou em 2014 o Brasileiro, e só dependia dele para não ser rebaixado pela terceira vez. E assim, aquele rebaixamento ia ser caixão e vela preta, porque a gente tava mega endividado. O Paulo Nobre tinha feito uma loucura financeira que, pô, se a gente cai pra Série B, não ia ter mecenas que pagasse as contas. E o Palmeiras só tinha que ganhar do Atlético Paranaense em casa. E o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense, e aí ficou o estádio, eu tava no estádio, ficou o estádio inteiro ouvindo no radinho Santos e Vitória da Bahia, lá na Bahia. E era só o Santos perder e o Palmeiras era rebaixado. E o Thiago Ribeiro faz um gol. E a gente comemora o gol do Thiago Ribeiro. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar comemorei. Fiquei feliz, aliviado. E até hoje... E porque assim, no ano seguinte, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos. Com esse título, né, o Palmeiras começou a se reestruturar. 2016 ganhou o Brasileiro. 2018 ganhou o Brasileiro. E 2020 ganhou a Libertadores em cima do Santos. Puta, E, bom, enfim. Talvez é a coisa do futebol, né? Talvez se o Thiago Ribeiro não tivesse feito esse gol, onde estaria o Palmeiras? que louco. Dá tempo de mais um? Mais uma. É que eu não queria terminar bad vibe, mas esse é, assim, a maior tristeza. Puta, meu. Que dói ainda. São duas pra mim. As duas contra o Palmeiras. Primeiro foi a saída da fila do Palmeiras 93. Campeonato Paulista 93. Quando a gente tinha ganhado o primeiro jogo, o Neto bate a falta, o Viola entra numa voadora na bola e imita o porco na primeira final. Foi ali que eu virei palmeirense, sabia? Meu pai, corintiano, falou: quem fizer o gol nesse jogo, você vai torcer pro time. Meu irmão mais velho já era corintiano e eu queria ser palmeirense. Mas eu falei: não, beleza, eu aceito essa aposta. E aí eu nem tava vendo o jogo, tava no meu quarto. E aí meu pai, aí só ouço a narração: gol! Aí o gol de quem? Ele, do Palmeiras. Aí eu já vou pra sala correndo, mal feliz, eu vejo o Viola, a cena do Viola, fazendo o porquinho assim. Eu falei: eu não vou ser corintiano, eu vou ser palmeirense. Tipo, você já era, né? Eu já era, mas enfim. E aí a gente foi pro segundo jogo favorito e o Palmeiras tava 17 anos sem ganhar, né? E as piadas, mas vai virar maior de idade, que não ganha nada e tal, não sei o que. E o meu vizinho de prédio era muito... Meu melhor amigo de infância era o Renato, que era um puta louco naquela época. Muito palmeirense, o pai muito palmeirense. E o Palmeiras ganha de 4-0. Agora, o regulamento era meio estranho, né? Porque o jogo foi 3-0.
Aí foi pra prorrogação. Aí como o Ronaldo foi Corinthians expulso. ganhou um e o Palmeiras ganhou outro, não importava o saldo. Ia pra uma prorrogação. Era isso, né? Por Isso, isso que foi 4-0. É. Bem extremo. E aí, só que aí o pai do Renato, o Roberto, que era um cara assim imenso, eu lembro, ele tava com sabe aquela camisa do Palmeiras assim, anos 80, assim, sabe? Só o símbolo, um short branco que era quase uma sunga, com aquelas pernas gordas saindo pra fora, uma puta bandeira na sala lá de casa, assim, gritando. Nossa. Porco! Cara, aquilo foi me consumindo. Eu falei, cara, eu vou bater nesse cara. Só que eu, tipo, em 93, eu tinha 8 anos, ele era imenso. Aquela figura, eu sentado, eu comecei a chorar. Eu lembro que minha mãe, que adorava a Silvia, que era a esposa dele, falou, saiu da cozinha assim, Roberto, acho que você está passando dos limites. E ele continuava, pô. Cara, que cena, que pesadelo foi aquilo, que pesadelo. Então foi isso. Bom, tristezas. O Mundial contra o Manchester foi triste lá em 99, porque o Palmeiras estava tudo encaminhado pra gente ganhar. Se tivesse VAR, talvez a gente teria ganho, né? Porque o Palmeiras fez um gol mal anulado naquele jogo. E o Marcos cometeu. E o Marcos é tão carismático que ele cometeu a maior falha da história, né? Que não é 1% da falha do Alisson, se for considerar falha contra a Bélgica. E hoje ele faz piada sobre isso. Ele vai em podcast, programa de entrevista e faz piada sobre aquela falha dele sair catando borboleta. Uhum. E aquela doeu. Palmeiras e Vasco, doeu. Palmeiras ganhou de 3-0. Nossa. Tomou uma virada. Não, tomou uma virada, eu desliguei e falei, não é verdade. Eu vou ligar a TV e vai estar 3-0 de novo, porque não é possível tomar 4 gols. E foi em um tempo só, né? Foi nos últimos 15 minutos, não foi nem que foi em um tempo. Acho que o Vasco fez um gol aos 30, e aí saiu 40, 42, 48, Nossa, 3 gols do Romário. Aquele time do Vasco era absurdo. Absurdo. E, acho que foram... o resto, o Palmeiras teve muitos vexames, assim, mas acho que essas foram as 2 maiores dores aí. Assim, a ponte rebaixada no Brasileiro, eu confesso que não me surpreendeu. Eu já vinha trabalhando isso psicologicamente há um tempo. Me preparei pra isso. Me preparei pra isso, tal, tava meio claro de se ver, mas rebaixado no Paulista machucou muito, sabe? Falei assim, cara, vai acabar o time. Porque além de ser rebaixado, assim, o time tava completamente destruído politicamente. Sim. Financeiramente e tal, assim, cara. Cara, tem uma thread muito boa que eu vou deixar de dica cultural, vou ver se eu acho aqui, que o Matheus que me mandou. É aquele Jonas, né? Puta, falando que vai falando que depois que você cai, puta, aí é uma espiral ruim que o dinheiro não vem. Eu queria aí, conhecer puta. esse cara. Sim. Que cara, que estudo da hora que ele... Fez, mas desculpa. Não, até porque agora se discute a liga, né? Que eu acho uma ideia maravilhosa. Trabalhar com uma média móvel, né? Porque é isso. Tipo, você cai da A pra B, você às vezes divide por 10 a sua receita. Né? Fica bem difícil de voltar e tal. Isso me machucou muito recentemente. E um pouco mais pra trás, eu acho que de todas as últimas eliminações do Brasil na Copa, também você vai ficando velho, você é meio casca grossa, né? Mas eu acho que Brasil e Holanda eu sofri mais, assim. Porque o Brasil, ele tava, assim, atropelando no jogo. Tava sobrando muito. E também, assim, uns lances idiota. Felipe Melo ali. Felipe Melo, que foi o cara que deu o passe pro primeiro gol Baita também. passe. Genial. Então foi um jogo que eu fiquei meio decepcionado com o futebol, assim, sabe? Cara, podia ter um pouco de determinismo aqui. Né? Mas só uma correção na minha. Palmeiras, primeiro rebaixamento, acho que foi a maior dor, sem dúvida nenhuma. Porque foi muito rápido, né? 99 campeão da Libertadores, 2000 vice, 2001 semifinal, 2002 rebaixado. Assim, foi... E era uma época que ninguém era rebaixado, né? Aquele dia, eu pensei em não ir na escola no dia seguinte. Falei, não tem como eu entrar na escola depois do Palmeiras ser rebaixado. Ontem teve uma aula lá com os pais no São Luís, no primeiro horário. E aí o João pediu pra eu ir. Eu entrei com ele. Primeiro menino, o colega que encontrou, primeira coisa assim... o Remo manda lembranças, hein? Tipo, cara, como isso é um negócio social impressionante, assim. Quando eles tomam um pau do Remo, hein? Primeira coisa que ele ouviu na escola foi: não dá pra ir na escola quando você perde do Remo. Foda, meu. Isso é muito legal, É. eu acho. Era E você? isso. E você? Você teve alguma? Acho que não. Acho que... não.
Quando o Xuxa não ganhou a medalha. Não, eu não quis falar de outros, porque eu acho que é isso. A gente pode fazer um episódio só mas qual sobre... que é a sua maior alegria com a natação e a maior tristeza? Rapidinho, então. Tirando as suas conquistas pessoais, Cara, de outros. O Cielo em 2008 foi uma coisa assim, muito... Acho que eu já contei aqui, né, que eu morava com um coreano na época. E... Sério, a Coreia persegue esse podcast, eu não sei o que acontece aqui, cara. Foi por 6 meses. E aí no primeiro dia de Olimpíada, um coreano ganhou 400 livre. Eles nunca tinham ganhado. Aí eu falei pra ele, né, pô, o Thai Park lá ganhou e tal. Dele, foda-se, ele também. Tipo, o que importa é futebol e a gente é horrível no futebol. Ele fez algum comentário meio assim, a gente é péssimo nos esportes, entendeu? Isso não importa. Eu fiquei assim, cara, daria tudo pra um ouro do Brasil. O Brasil não tinha, né? Beleza. Aí eu também, embora não tenha muitas pessoas querendo ver natação comigo, eu não gosto de ver com gente. E esse dia tinha uma festa da fé. Falei, vocês estão loucos, né? Se ela vai ser campeão olímpico, eu não vou pra uma festa. Fui pra casa e foi assim, cara. Chorei assim por uns 15 minutos. E a tristeza? Não sei. Acho que tem tantas, né? Tipo, tem muito mais do que alegrias. Mas quando a Poliana... não, lembrei. A Daiane dos Santos, não é natação. Minha maior tristeza com o esporte. A Daiane dos Santos em 2004. Não sei se vocês vão lembrar. Né? Ela era muito favorita, ela tinha aquele solo que era maravilhoso, que até um dos... Eu não sei como é que é o nome. Brasileirinho, não era? Brasileirinho. Uhum. E... Era muito, assim, a medalha dela, né? E ela ficou em quinto, acho. Eu fiquei assim... Não. Tipo, não pode ser. Como assim? Tipo, sabe? Já foi, acabou? Vai... De novo. E aí a repórter tenta muito fazer ela chorar. Tipo, cara, como é que você tá? O Brasil inteiro, a tua mãe tá lá te vendo. Nossa. Ela, o esporte é assim, a gente ganha, a gente perde. E eu, tipo, não, Daiane. Você tem que, sabe? Como assim? Fiquei mal, sabe? Lembro muito disso. E a final da França em 98 foi bem triste também. Sim. Foi, né? Acho que é isso. Como assim, então, melancólico? Não, vamos terminar com um momento feliz, vai. Porque a gente falou de gol, mas a gente não falou de jogo mais feliz, né? Momento mais feliz do futebol. Um momento. Vou falar o primeiro que veio na minha cabeça. Palmeiras ganhando a Copa do Brasil em 2015. Tava no estádio. Então, acho que foi o primeiro título marcando o início de uma era vitoriosa do Palmeiras até hoje. Mas o primeiro título que eu, de fato, comemorei na rua, assim, sabe? Tá no estádio, comemora, vai pra rua, enche a cara, sobe nos carros, faz tudo assim, chega às 4 da manhã em casa e vai trabalhar no dia seguinte. Uhum. Então foi o primeiro, assim, que eu consegui, de fato, comemorar, né? Porque a gente teve até algumas conquistas antes, mas uma eu tava doente, assisti o jogo de cama, e o outro eu tava na estrada voltando pra São Paulo, então, que foi a Copa do Brasil 2012 e o Paulistão em 2009, eu acho. Mas esse daí de 2015 foi estouro. Eu acho que o Mundial foi a minha maior alegria, porque eu não acreditava, né? A Libertadores, foi mais um alívio. Ufa, pronto, agora mais ninguém me zoa no colégio. Já não tava no colégio, né? Assim, tem o Libertadores, não dá pra mais escutar. Sim. Essa desculpa morreu. Mas o Mundial foi, assim, era muito improvável, né? O Chelsea bem melhor e tal. E, puto, o Cássio pegou até pensamento esse dia também, né? Foi muito legal. Então, eu não acreditava. Foi um negócio assim... E o Guerreiro, eu adorava o Guerreiro. Foi bem legal. Tenho 2 momentos. Tem a Copa de 94, que acho que foi a minha primeira amostra de alegria que você pode ter com o esporte, assim. Tipo, minha família muito feliz. Eu falei, caraca, como pode ter um negócio tão grande assim, sabe? E o segundo, quando a Ponte foi pra final da Sul-Americana. E muito parecido com o Salomão tava contando essa história, né? Que mudou muito rápido pro Palmeiras naquela época ali do rebaixamento. E aquilo na verdade, foi um momento de decadência da Ponte Preta. Que assim, ela jogou todos os esforços para a Sul-Americana, que começou aí e tal, e virou aquele negócio, cara, vamos ter um título internacional, maluquice e tal, e, tipo, abriu mão do brasileiro, e aí perdeu a final, né? Então, assim, você apostou tudo ali,
não levou e ainda se fudeu do outro lado. Quem era o goleiro da Ponte? Puta, Que eu lembro de uma entrevista memorável dele nessa época. eu não sei se era o Laudo, cara. Não era. Não Porque vou era um lembrar. goleiro que ele... Porque a Ponte teve um jogo muito difícil antes de ir pra final. Acho que jogou na Argentina. A final foi na Argentina. Não, mas o jogo que classificou. Porque eu lembro da entrevista, assim, que virou meme, né? Que ele fala assim, não, a gente falou no vestiário. Os caras vão fazer de tudo pra tirar a gente do sério. Então, ó, se os caras cuspirem na gente, a gente vai pegar o cuspe e engolir pra mostrar que a gente é pior que eles, sabe? Falou um negócio assim. Mas entrevistas emblemáticas de jogadores da Ponte, pra mim, a maior é a do Piá. Nossa, Que era cara, muito louco. O Piá era traficante de droga, tinha matado uns 2 ou 3. Aí o Corinthians e Ponte, acho que a Copa do Brasil, 2-0 pro Corinthians no primeiro tempo, foi entrevistar o Piá. E o Piá, assim, com aquela correntona de bicheira, vai haver uns palavrões aqui, porque eu vou replicar o Piá. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O bando de cagão, os caras entraram se borrando, só tem filha da puta nesse time aqui, ninguém corre. Na Globo. O Piá aqui um pouco tá nervoso. Tem uma história do Piá boa também. Ele, quando jogou, eu tava em algum time aí do interior, e aí ele foi jogar lá na Rua Javari. Eu não sei nem se ele tava no Juventus mesmo, ele tava lá jogando na Rua Javari, e um amigo meu tava no jogo, ele ficou gritando tudo pro Piá ouvir assim, assassino, seu louco, não sei. Aí o Piá uma hora tá passando assim na lateral, aí ele para, vira, olha pro cara e falou, tá tudo bem? Aí o cara travou assim na hora, tipo, não sabia assim. Ele só falou isso e saiu andando e falou, nossa, na hora eu pensei que o Piá ia me matar, ele só olhou assim e falou, tá tudo bem? Aí eu parei de falar, fiquei com medo de xingar ele. Era craque o Piá, que ele era perturbado. Jogou bem. Sim. Camisa 10. Muito bom. Um último comentário aqui. Eu gostava mais da Libertadores quando ela era mais curta, sabe? Eu acho que perdeu um pouco essa coisa do ano inteiro. Você não acha? Não porque agora o Palmeiras ganha, né? Toda hora, mas... Não, ela era mais rápida de fato. Acho que foi uma adaptação boa, porque também o nosso calendário é muito zoado, né? Então, praticamente você exigia que o seu time jogasse ou uma competição ou outra, né? Quando ela era mais curta. Né? Hoje, ela tem às vezes chega a ter um jogo por mês, né? Então fica... Mas aí perde aquela... Eu não sei, eu gostava, porque eu... Mas melhor, assim... Não, aí acho que é dependendo melhor, do lado sim. pensando num Abel Ferreira da vida, lado né? humano, né? O Abel, até no jogo que o Palmeiras estreou e perdeu, ele falou, cara, levei todo o time em reserva mesmo, porque eu fiquei sabendo uma semana antes que a gente ia jogar a 3.800 metros de altitude. Então, praticamente ligou o foda-se mesmo. Falou, então não vou perder esse jogo mesmo e dane-se, né? Então, quem consegue fazer uma preparação, né, de saber onde vai jogar em maio, em junho, em julho, mas de fato, fica menos emocionante. Eu lembro assim, eu obviamente não gosto tanto de futebol, mas eu gosto do fenômeno que é, né? E 2012, até antes de 2012, né? O Corinthians estava sempre tentando ali. Então, 2010, o Vitor sofreu muito com a eliminação do Flamengo pro Flamengo. Nossa, aí foi injusto. Foi horrível. Também. Não, e aí eu lembro dele chegando, assim, acho que foi a única vez que eu vi ele chorar. E aí, 2012, eu lembro disso toda quarta. Eu ficava naquela coisa, tipo, vai ganhar, não vai ganhar. E agora não tem, demora muito, sabe? O Corinthians também não passa mais. Então também não é a mesma coisa. Tá ruim. Mas 2012 também, esse jogo a gente falou da defesa, mas teve o gol do Paulinho depois, né? Foi um momento bem feliz. Acho que talvez... O Corinthians tá precisando de um novo arcabouço fiscal. Tá feia a coisa lá. Precisa de um técnico também. E de uns caras novos, né? Esse Paulinho ainda tá lá. Outro dia eu descobri, gente, que isso? Puta, mas eu acho que não dá pra jogar sem treinador, sabe? O Fernando Lázaro é legal, gente boa. Vem aí, troca ideia com a gente aqui também, conta seus momentos de futebol, mas não é treinador, né? Precisa olhar pra um cara assim, você fala, puta, o Tite tá lá sentado, o Abel Ferreira tá lá. Vê um cara que, puta, sabe? O cara é seu brother, aqui não falta. O Abel, a história um dia vai contar, mas é muito improvável o que aconteceu. O Abel foi a terceira opção do Palmeiras naquele ano. O Luxemburgo saiu, a gente foi atrás do Miguel Ramírez lá, que deu meio que um fechado e desistiu. Aí falou com aquele que é zagueiro, não sei se era o Heinz, sei lá, algum cara que é um zagueiro argentino que tava treinando algum time, também não deu fechado. Aí acharam o Abel no time da Grécia. O quê? É muito improvável. Mas ele é um treinador, né? Ele é um treinador. Você vê o Fernando Lázaro e você fala, porra. Ele é um treinador porque deu certo. É, pode ser, mas puta, não passa com fé. Igual o Coelho, quando eu tava com o Coelho, você olhava pro Coelho e falava, porra, Coelho, ó. Grande Coelho, batia a falta bem. Batia, mas foi gol contra também lá, já queimado, não vai. E o Brasil vai ganhar alguma Copa de novo enquanto a gente estiver vivo? Nossa, não tem cara, né? O Ancelotti tem chance, hein?
Eu acho que o Brasil vai ganhar igual ganhou as últimas. Quando chegar lá e falar, não tem a menor chance de ganhar uma Copa com esse time. Aí vai e ganha, né? Sei lá, 2002 vocês achavam que ia ganhar? Tipo, antes da Copa? O time era muito absurdo. Mas aquela classificação tão estranha. Você tinha uma dúvida sobre o Ronaldo, né? Foi uma aposta do Felipão ali. Você não sabia como ele ia voltar, né? Mas até o próprio time inteiro ali, um meio de campo... Eu achei que o que era claro que ia ganhar pra mim era 2006. Que aquele time era o melhor time. Sim. Nossa, era um absurdo. Aquele time era um absurdo. Aí a gente vai na estreia da Copa, aquele jogo mandrake. O Luizão entra, sofre uma falta fora da área que vira um pênalti. Virada sofrida contra a Turquia. Você fala, mano, a gente vai ganhar o quê com isso? Então não tem. Temos que finalizar, né? Mas eu lembrei de uma última coisa. Não, que eu acho que quanto mais... Eu tinha uma pergunta também pra fazer. Tá. Não, quanto mais a gente perde na Copa, mais eu acho que tem um lado legal que é de você valorizar mais. Tipo, 2002, eu fico pensando, no momento que aconteceu, eu assim, eu nadava ainda, tipo, não profissional, mas sério, né? E aí eu vi o Ronaldo e falei, cara, é isso, tipo, você passa por uma merda, você se esforça e você chega lá. E, cara, não é isso. Tipo, assim, aquilo não é... O normal. Aquilo é um absurdo que aconteceu. E é só porque era o Ronaldo. E eu lembro que naquele momento eu era nova. Puta, ganhou 94, aí ganhou 2002. É isso, o Brasil ganha toda hora. Uma hora perde, mas né, depois ganha de novo. E aí, não, sempre vai ter um cara. Aí depois veio o Kaká, Neymar. Não, Ronaldo é, tipo, muito ele, né? E o cara fazer 2 gols na final. Absurdo. Tipo, isso é um filme. Absurdo. Acho absurdo. É um filme, cara. Mas é a vida real. Que louco. Faça a pergunta. Acho que até pra quem tá ouvindo de casa, né? Eu não tenho resposta para essa pergunta, não sei se vocês têm, mas como é que seria a vida de vocês se não existisse o futebol? Eu já me peguei pensando nisso, porque preenche algo tão grande na minha vida, e assim, na vida inteira, não é só o Palmeiras, né? Eu tenho um time de várzea, a gente agora tem um time que joga no mercado financeiro, tem as peladas que jogo com amigos, e eu não sei o que seria, assim, da minha vida sem o futebol. Como esse espaço seria preenchido? É muito mais uma bomba na mesa. Não, assim, primeiro como espectador, né? Eu acho que um negócio de paixão e arte, assim. Quando as virtudes se misturam, né? Tipo, ele é físico, mas também é criativo e tem esses personagens, esses heróis e vilões. Eu acho que é muito rico culturalmente, né? Nossa, seria uma perda tremenda, né? E como jogar, né? A gente gosta de jogar, podia ser outro esporte. Tava até conversando com o Veras sobre isso, né? Que ele voltou também recentemente a jogar vôlei de praia, né? Que é um negócio que pra ele é o nosso futebol. E aí, cara, ele é um maratonista, né? Assim, porra, em tese você tá praticando esporte muito diferente, sabe? Porque é lúdico, é um negócio que... Tipo, você tá lá correndo uma maratona, pô, é legal e tal, você dá uma distraída, tem um desafio enorme, etc. Mas não é aquele lance que quando você tá jogando, você simplesmente esquece da sua vida e, tipo, tudo que é importante pra você tá ali naquelas 4 linhas, sabe? E poucas coisas têm esse poder, né? Cara, eu não consigo imaginar, não tão nessa pegada de... Adoro jogar bola. Eu tinha me esquecido o quanto eu gostava de jogar bola. Então esse futebol do Empíricos me faz muito bem. Tô triste que não vou amanhã. Eu tenho um aniversário da filha do Gustavo, que eu tenho que ir no mesmo horário. Mas é mais do que... O futebol, ele faz parte da minha constituição, cara. Um negócio assim... Os meus amigos eram do time do colégio. A competitividade... Eu sou uma pessoa muito competitiva, essencialmente. Comigo mesmo e com os outros também, e com os desafios que se colocam. A competitividade do futebol que eu vivi toda a minha adolescência e infância é muito importante pra mim. A disciplina do futebol e o trabalho em equipe que você tem que fazer, acho que você, profissionalmente, você ter participado de um esporte coletivo ajuda na gestão e na integração de equipes pra caramba, um negócio muito, muito importante. E ir ao estádio era um negócio de um fenômeno sociológico, assim. Eu ia com os meus primos, era assim, isso aqui que é o Brasil, entendeu? E o quanto você xingava e tava tudo bem, e você via a gente brigando, e você vê que em situações acontecem, a violência tá ali perto, se você... Esse Corinthians de São Paulo que eu fui lá dos 2 pênaltis do Raí,
eu via a Independente, assim, tomando borrachada, mas assim, na minha frente da PM, e a gente ficou assustado, assim, com medo do que podia... Era aquela coisa, né? Aquele Brasil bagunçado, arquibancada, Pacaembu, aquele cheiro de urina nas escadas enorme. Então, é quase assim, sabe? Como é que você tá me perguntando um negócio que assim, puta, você gosta de ser filho único? Eu nunca nem pensei sobre isso, porque assim, eu sou, né? Eu não tenho alternativa. Então, o futebol, ele tá dentro de mim, sabe? E é um negócio que eu acho muito importante e real, assim, na minha caracterização, assim. Foi o único esporte que eu fiz. Faço academia também, mas não considero esporte, é um negócio de saúde, sei lá. Óbvio que é esporte, mas assim, pra mim, esporte é o futebol, né? Só tinha aí, nadei um tempo também, óbvio, não igual a Bia, mas não era esporte também, era porque minha mãe queria, né? Isso é Tem que saber nadar. Tem que saber nadar, né, filho? E natação trabalha o corpo inteiro, é diferente do futebol. Então tem que ir na natação no Takeda. Que bom que existe o futebol mesmo. E você? Você tem uma hipótese? Não tenho. Eu nem gosto de pensar muito nisso. É sério. Mas é um pouco. Eu já sou um pouco mais aberto para outros esportes, né? Inclusive, eu já tive duas pessoas que tentaram me levar pro basquete. Eu jogava muito bem basquete e falou: ó, tenta virar jogador de basquete. Você vai ser um jogador de basquete. Futebol você nunca vai ser jogador. Porque você é bom pra um, sei lá, um reserva da Série B. Mas basquete você vai jogar. Eu falei, puta, mas basquete? Eu jogo bem, mas não é legal. Assim, eu gosto de jogar aqui. Então, sei lá, eu sempre tive o futebol, ele faz... acho que é meio como você disse, ele faz muito parte da minha vida desde o início. Todas as minhas fotos de criança segurando uma bola. Meus irmãos, né, nós éramos em 4, então a gente já era um time. Então a gente já jogava junto. Na escola era só futebol. Eu sentava mais perto da porta da sala para ser assim que tocar o sinal, era o primeiro a sair para chegar na quadra e o recreio era minha. Muito isso, muito, então, assim, muito isso. É muito óbvio que o futebol tá sempre envolto na minha vida, assim, então nem consigo imaginar. Assim. Só agradeço que ele existe. Que lindo, gente. Muito boa escolha da sua pauta. Como sempre. Você faz surpresinhas. É surpresa mesmo, né? Quando eu entrei aqui, né? O pessoal nem sabia o que o Salomão tá fazendo aqui, né? É que eu não queria que vocês se preparassem, sei lá, não sei. Muito bom. Muito bem, pessoal. Valeu. Valeu, até semana que vem. Valeu.